pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a proclamação da República aqui no Brasil ou o fim da monarquia aqui no Brasil. Nós temos três principais motivos para o fim da monarquia aqui no Brasil. Nós vamos falar então primeiro sobre os barões de café. Como nós já vimos nas aulas anteriores, os barões de café, eles eram as pessoas mais ricas do Brasil. Na verdade, então o Brasil estava se recuperando economicamente por conta do café. Então o café passou a ser o principal lastro econômico, então o principal produto de exportação, e era por causa do café que o Brasil estava se recuperando economicamente. Então dinheiro significa poder. Então os barões de café, eles eram políticos poderosos, né? Então eles tinham um grande poder político por conta do seu dinheiro. Por serem ricos, então eles tinham poder político. Os barões de café de São Paulo, eles faziam oposição ao imperador porque eles queriam mais poder político. Então eles tinham muito dinheiro e eles queriam participar mais da política, né? Então para eles era necessário retirar o rei, né, e assumir no lugar do rei para poder governar, ou então governar juntamente com o rei, como um sistema parlamentarista. Então os barões de café de São Paulo, eles começaram uma campanha republicana. Então seria uma difamação do governo, né, falar mal do governo. Essa campanha republicana foi principalmente feita através dos jornais. Então, em São Paulo, circulavam alguns jornais e os proprietários desses jornais, né, jornais impressos, né, os proprietários, os donos desses jornais, eram os próprios barões de café. Como nós vimos na aula anterior, os barões de café de São Paulo, depois que eles pararam de utilizar a mão de obra escrava, eles começaram a diversificar os seus investimentos. Então, antes, eles, quando tinham lucro com o café, eles investiam em escravo, eles compravam escravos. Agora, os barões de café, pelo menos em São Paulo, eles começam a diversificar os seus investimentos, como, por exemplo, investimento em indústria, que nós já falamos, investimento em ferrovia, investimento em atração de mão de obra imigrante, né, contratação de mão de obra imigrante, que era rentável para eles, como também na criação de jornais. Então, a comunicação sempre foi um meio muito rentável, né? Então, como por exemplo hoje a televisão. A televisão hoje é muito rentável porque a propaganda ela custa muito caro, né? Então, os jornais, eles também eram muito rentáveis porque circulava a informação através deles. E os barões de café de São Paulo, eles começaram a espalhar informações contra a monarquia, contra Dom Pedro II, através desses jornais. Então, a campanha republicana, né, o manifesto republicano, as ideias de república começaram a circular principalmente nesses jornais, né? Então, ideias que já circulavam na Europa há muito tempo começaram a circular então aqui no Brasil através dessa campanha republicana, não é? Através desses jornais paulistas. Os barões de São Paulo, em geral, eles queriam mais poder político. É por isso que eles fundaram um partido político chamado PRP. Né? Então, não era somente um barão de café que queria mais poder político, eram todos os barões que queriam mais poder político, né? Então, a maioria dos barões queriam mais poder político. Então, esse PRP, o Partido Republicano Paulista, foi fundado com o objetivo deles poderem então se organizar para poder fazer oposição ao governo imperial, né? ao governo de Dom Pedro II. E futuramente esse PRP ele vai ser o partido mais poderoso do Brasil, até porque os barões de café de São Paulo eram as pessoas mais ricas do Brasil, né? Então esse PRP futuramente, né, nas aulas seguintes, quando nós falarmos sobre o período de república, nós vamos ver que o PRP ele vai ser muito citado porque os barões de São Paulo eles vão dominar a política aqui no Brasil. Então esse PRP é um partido dos barões de café com o objetivo de obter poder político para os barões de café de São Paulo. Então essa camada específica de São Paulo, ok? Existiam dois tipos de barões de café. Nós já falamos sobre isso antes, né? Então existiam os barões de café do Oeste Paulista, né, do São Paulo, e também existiam
os barões de café do Vale, né, do Rio de Janeiro. Os barões de São Paulo eles já utilizavam mão de obra imigrante porque eles já achavam interessante, né, acabar com a escravidão, porque para eles, para os barões de São Paulo, o escravo ele era um gasto, não é? Ele custava muito caro, se ele morresse era um investimento perdido, e o imigrante ele tinha que parte do salário devolver então para o patrão, para o barão de café, no momento da compra das mercadorias. Então, para o barão de café de São Paulo, é aquela mentalidade da Revolução Industrial. Não é? Então, escravo não compra. Se escravo não compra, nós precisamos de pessoas que comprem. Né? Então, mais mercado consumidor, mais pessoas para comprar. Não é? Então, no Rio de Janeiro, a mentalidade ainda era escravocrata. Então, os barões do Rio de Janeiro, eles eram apoiadores de Dom Pedro II, fiéis. Né? Então, eles eram amigos de Dom Pedro II. Eles eram os principais políticos que apoiavam o Império. Né? Então, boa parte dos financiamentos aqui nacionais, né? Principalmente na capital, no Rio de Janeiro, né? Vinham por parte desses barões do Rio de Janeiro. Né? Então, eram amigos, né, de Dom Pedro II, eram apoiadores políticos de Dom Pedro II. Com a abolição da escravidão, né, esses barões do Vale, esses barões do Rio de Janeiro, eles perderam tudo. Né? Então, eles tinham muito investimento em escravidão, né? Então, todo o lucro que eles tinham com café, eles investiam em escravos, eles compravam escravos e com a abolição eles perderam o seu investimento total, então eles perderam todo o seu dinheiro. Né, todo o seu dinheiro não, né? Acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer com isso. Né? Eles perderam boa parte do seu, da sua propriedade, né? Porque escravo era uma propriedade. E com a abolição, então, os barões do Vale eles começaram a exigir uma indenização do governo, né? Do Dom Pedro II, do Império. Né? Então eles falaram, nós não fomos preparados para isso, não é? Nós perdemos pelo menos metade da nossa propriedade, porque nós investimos aí muito, né, em escravos. Vamos pensar como se cada escravo fosse, então, uma casa, né, uma casa, uma residência. Então, nós perdemos em muitos escravos, perdemos muita propriedade, perdemos muito dinheiro. Né? Como o governo fez isso de supetão, sem nenhum plano, né, para recuperar então a propriedade perdida, né, nós queremos então uma indenização por propriedade. Né? Então, perdemos a nossa propriedade, queremos uma indenização do governo pela nossa propriedade perdida. Logicamente, o governo vai falar que não vai dar essa indenização, até porque o governo brasileiro está quebrado. Não é? Então, Dom Pedro II não tem dinheiro, o governo não tem dinheiro. O Brasil está bem economicamente, mas é por conta então do café. Não é? Então, está circulando muito dinheiro no Brasil por conta da exportação de café. Mas o governo em si, né, o governo não tem dinheiro, porque o governo não tem investimentos. Né? São os barões de café que têm dinheiro, não o governo. Então, Dom Pedro II deixa bem claro, não vai ter indenização para ninguém, até porque é certo, né? Então ter a abolição da escravidão, né? Não é certo termos escravidão, isso por conta do apoio da Inglaterra. Né? Então é aquela ideia de puxar o saco da Inglaterra e Dom Pedro II, então, ele dá as costas para os seus principais aliados políticos, que no caso são os barões do Vale, né? Do Rio de Janeiro. Então, quando os barões do Vale tiveram essa indenização negada, eles passaram a apoiar a campanha republicana dos paulistas. Então, a campanha republicana após a abolição ficou muito mais forte, não é? Porque nós já tínhamos os barões de São Paulo que eram contra o Império, que eram contra a escravidão, que eram contra a monarquia, não é? E agora nós temos os barões do Vale também querendo mais poder político e o fim do governo de Dom Pedro II, porque não tem mais interesse para os barões do Rio de Janeiro, não é? Defenderem então Dom Pedro II, porque eles eram escravocratas. Quando Dom Pedro II deixa de ser então um rei escravocrata, não tem mais interesse para os barões do Vale defender essa política de Dom Pedro II. Nós temos agora um segundo motivo, que é a Igreja Católica, a perda do apoio da Igreja Católica. Então é o seguinte,
o Papa, né, o Papa que fica lá no Vaticano, né, ele libera diversos documentos que geralmente nós temos então esses documentos como forma de regra, né, chamadas bulas. Então, sempre que a gente ouvir falar sobre uma bula, né, quando é bula papal, é um documento com uma regra papal. Né, ele está organizando a Igreja Católica, ele está estipulando uma nova regra, né, novas regras, né, sobre a Igreja Católica. Essa nova regra, né, se chamava Bula Syllabus. O Papa ele decidiu que a maçonaria não deveria ter vínculos com a Igreja Católica, então ele disse que todos os membros da Igreja Católica que tinham vínculos com a maçonaria, né, que eram maçons, deveriam ser excluídos da Igreja Católica, deveriam sofrer então as suas punições por conta desse vínculo, para deixar bem claro que a Igreja Católica não tem nada a ver com a maçonaria. Né? Então, a Bula Syllabus era justamente para acabar com a relação entre maçonaria e Igreja Católica, que estava que o Papa achava que era ruim. Né? Então, os membros da Igreja Católica aqui do Brasil, né, de alto escalão, né, principalmente bispos, eles começaram a colocar em prática essas punições. Né? Eles começaram a encontrar os membros da igreja que eram membros da maçonaria, que eram maçons, e eles começaram a aplicar as punições, né? Começaram a retirar os cargos desses padres, né, que eram maçons. O problema é que aqui no Brasil, durante a monarquia, né, nós tínhamos uma Constituição que dava plenos poderes ao rei, né, ao imperador. E Dom Pedro II não foi informado sobre essa bula Syllabus. Ela começou a ser aplicada, né, sem que Dom Pedro II aprovasse. Mas aí vocês vão pensar o seguinte, né, Dom Pedro II não tem que aprovar, né, porque a igreja é independente do Estado. Nesse momento do Brasil, a igreja não é independente do Estado. Nós temos a igreja católica, né, a religião católica como religião oficial do Estado, a religião oficial do Brasil, todo mundo tem que ser católico, e quem mandava em tudo no Brasil era Dom Pedro II, não é? O imperador. Isso porque a Constituição lhe dava esse poder, né, de mandar em tudo. E, inclusive, o Brasil, então, era um país com uma religião oficial, era um país realmente religioso. E Dom Pedro II, ele não aprovou a Bula Syllabus, né? Ele não aprovou que isso começasse, essas punições começassem. Então, além disso, Dom Pedro II ele era maçom, então ele tinha dois motivos para brecar então a Bula Syllabus aqui no Brasil e brecar esses bispos que começaram a aplicar as punições. Primeiro que ele era então um maçom, ele não tinha intenção de diminuir o poder da maçonaria, ele queria defender a maçonaria. E em segundo, que a Bula Syllabus não passou pela mesa dele, ele tinha que aprovar para que as coisas pudessem acontecer. E ele não aprovou, né, essa Bula Syllabus começar. Ela começou sozinha, né, os bispos começaram a aplicar essa Bula Syllabus sem a aprovação do Dom Pedro II. Como resultado, ele prendeu esses bispos, né, por 4 anos. Né, isso fez com que a Igreja Católica se voltasse contra o Império, começasse a fazer oposição ao Império. A Igreja Católica sempre teve o seu poder político, né? Então a Igreja Católica sempre vai ter a sua opinião oficial sobre a política, tanto interna quanto externa, né? E a Igreja Católica, os padres, os membros do alto clero, eles começam a julgar o governo como ruim. Né? Então, eles acham que Dom Pedro II está governando muito mal, né? Principalmente por conta de querer mandar, né, na Igreja Católica até sendo superior ao Papa, nesse caso aqui. Então, com não aceitando então essa Bula Syllabus ser aplicada no Brasil sem a aprovação dele, não é? Ele ganha então a oposição da Igreja Católica. A Igreja Católica como oposição, tendo a maioria do Brasil como católica, não é? Então é um problema, né? Então nós temos uma forte oposição de quem era religioso aí, né? Principalmente os padres começaram a disseminar essa ideia, né, nas igrejas contra então o Império, contra Dom Pedro II. Agora,
nós temos o último e não menos importante motivo para a proclamação da República, o fim da monarquia. Nós temos então o Exército Brasileiro. É o seguinte, todos os soldados, pelo menos depois dos estados modernos, né, quando os exércitos eles começam a ficar mais organizados, né, quando nós temos então uma organização real do Estado, nós temos uma obrigação de pagar salário. Né? Então, o governo ele precisa destacar uma parte do seu orçamento para o pagamento dos salários dos soldados, né, dos oficiais, então, do exército em si. Eles precisam receber, então, um soldo, né, pelo seu trabalho. E no caso, os salários na época aqui, do segundo reinado, no final do segundo reinado, eles começaram a atrasar. Então, como nós vimos lá no começo da aula, o governo está quebrado, não tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro são os barões de café. Como o governo não tem dinheiro, os salários começam a atrasar. E isso faz com que o exército comece a fazer uma pequena oposição ao governo, né? Ao governo de Dom Pedro II. Não seria uma forte oposição. Por enquanto, é uma pequena oposição, porque eles só querem receber o salário deles. Então, começa um questionamento. Por que esse Dom Pedro não está nos pagando? Né? Por que está faltando dinheiro? Então começa um primeiro questionamento aí por falta de pagamento do salário. Né? Começa a não receber o salário. Nós também temos aí a indenização pela guerra. Então é o seguinte, a Guerra do Paraguai, como nós vimos na nossa última aula, foi uma guerra inadequada, né? Não deveria ter acontecido. Os motivos para a guerra não seriam reais motivos para o Brasil se envolver em guerra. O Brasil entrou numa dívida muito grande com a Inglaterra, inclusive é um dos motivos para o Brasil não ter dinheiro, né? Então, para o governo brasileiro estar quebrado, está se endividando cada vez mais. A Guerra do Paraguai foi muito mal vista pelos brasileiros, né? Muita gente morreu, de ambos os lados, os paraguaios e os brasileiros. E das famílias dos brasileiros, começou a se questionar, né? A gente vai perder os nossos parentes, né? Os nossos soldados lá, né? As famílias dos mortos, né? Então, os pais, os irmãos. Eu perdi um parente na Guerra do Paraguai. E aí, o que eu vou receber em troca? Não vou ter uma indenização pela família do meu parente morto? Né? Então, as famílias dos soldados mortos começaram a exigir uma indenização pela Guerra do Paraguai, né? Por conta desses soldados mortos na Guerra do Paraguai. E, logicamente, o governo não tem dinheiro para bancar isso. Né? Isso longe, né? Se não tem dinheiro nem para pagar o salário, está chegando atrasado o salário, imagine pagar uma indenização pela família dos mortos. O governo vai realmente falir se fizer isso. Né? Na verdade, nem tem dinheiro. Iria muito mais do que falir. Né? Ia ter que vender o nosso território para poder pagar. Eu acho que foi brincadeira isso aí, tá, pessoal? Bom, não tem condições de pagar a indenização pelas famílias dos mortos na Guerra do Paraguai. Então, fica ainda pior a situação entre governo federal, entre imperador e exército. Também temos a situação do plano de carreira. Então, hoje, todo mundo vê a situação de carreira de um funcionário público como uma situação muito boa. Eu vou prestar um concurso porque o salário é muito bom, eu tenho um plano de carreira, cada vez vou ganhar mais e tenho uma estabilidade. Nesse período do segundo reinado, o exército não tinha um pagamento tão bom, né? Não tinha um salário tão bom, eles não tinham então um plano de carreira, né? Eles não iam recebendo cada vez mais, né? Muito mais, para poder servir o exército. Hoje sim nós temos um bom plano de carreira para o exército. Então os oficiais do exército eles ganham muito bem, os policiais, né? Oficiais da polícia, eles ganham muito bem, mas naquela época não. E foi naquela época que eles começaram a exigir um plano de carreira adequado, então, para essa carreira militar, para os oficiais de carreira do Exército. Né? Então, nos quartéis começaram a surgir essas ideias, né? De um plano de carreira adequado para, para o Exército, né? Então, para a carreira militar. Só que, logicamente, né, nós já vimos
o governo não tem condições de pagar, né, mais, né, não tem dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro. E como o exército era submetido ao império, né, ao imperador, eles o imperador ele se negou a esse plano de carreira. Né? Ele disse que não tinha condições de pagar esse plano de carreira, né? Melhorar o plano de carreira, na verdade, seria isso. Então, nós temos uma piora da situação entre exército e império. Bom, o exército era o que nós chamamos de instituição forte. Okay? Então, é o seguinte. Antes da Guerra do Paraguai, nós tínhamos um exército fraco. Né? Ele não tinha entrado em guerra, né? Pelo menos há muito tempo o exército brasileiro não tinha entrado em guerra, não é? Pelo menos desde a expulsão, né, de holandeses, né, alguns povos invasores durante o período da colônia, nós não tínhamos guerra, não é? Então esse exército da Guerra do Paraguai foi para lá totalmente inexperiente. Nós vimos isso na aula de Guerra do Paraguai, não é? O exército brasileiro era um exército ruim, fraco, inexperiente, não é? Venceu por ter um maior contingente, né? Maior quantidade de soldados, por estar se endividando, né? Porque guerra custa caro, né? E quando o exército brasileiro volta da Guerra do Paraguai, volta um exército totalmente mudado. Né? Nós temos, ao fim da Guerra do Paraguai, um exército totalmente organizado, não é? Totalmente experiente, pronto para a guerra, não é? Porque depois de se envolver em guerra, eles agora sabem como é que funciona uma guerra. E a estrutura de comando está muito bem organizada. Né? Então, o que os oficiais decidem chega até o soldado e o soldado ele vai entender o que é para ser feito. Então, é uma instituição totalmente organizada. Somente uma instituição totalmente organizada seria capaz realmente de tomar o poder, né, de aplicar um golpe político, tirar o poder de Dom Pedro II. Né? E, no caso, essa instituição é o Exército. Então, é o seguinte, quem planejou a proclamação da República não foram os militares. Então, a cabeça da proclamação da República, né? Então, quem pensou, né, os idealizadores da proclamação da República são os barões de café. Eles que começaram a campanha republicana. Eles que começaram a disseminar essas ideias mais liberais, né, de república, de fim da monarquia. Né? Inclusive, os barões de café eles começaram a se questionar o seguinte, né, nesses jornais que a gente falou lá no começo da aula. Todos os países da América já são repúblicas. Por que o Brasil ainda continua sendo monarquia? A única monarquia da América. Né? É porque já está na hora de acabar com a monarquia. O Brasil não deve ser monarquia. Né? Então, o exército ele vai entrar nessa como? Os barões de café, que são os idealizadores, eles que pensaram, né, na proclamação da República, na campanha republicana, eles precisavam de realmente uma instituição forte para poder tomar o poder. Os barões de café são ricos, né? Eles não querem se arriscar, eles não querem formar um exército revolucionário. Então, eles espalham essa campanha republicana entre os quartéis e os oficiais, por terem diversos motivos, eles aceitam as ideias da campanha republicana. Então, o exército ele se organiza para poder fazer um golpe político, para poder tomar o poder de Dom Pedro II e acabar com a monarquia. É aí que entra uma figura que nós chamamos de Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal, né, é aquele que participa então de uma guerra, um general que participou de uma guerra, no caso a Guerra do Paraguai. O Marechal Deodoro da Fonseca ele era um monarquista, né? Então ele defendia a monarquia, ele era um amigo de Dom Pedro II, né? Ele era aliado de Dom Pedro II, um amigo pessoal, né? Amigão. Bom, os republicanos, né? Os barões de café, os membros do exército que queriam a república no Brasil, eles procuraram o Deodoro, né? E falaram o seguinte: olha, a proclamação da República vai acontecer, a monarquia vai acabar, queira o imperador ou não. Né? Então, nós te procuramos, né? Procuraram o Deodoro da Fonseca para que o Deodoro ele pudesse levar uma informação ao imperador. Então, eles queriam evitar uma guerra de fato. Né? Não teve guerra de proclamação da República. Então,
A mensagem que Deodoro levou para o imperador foi a seguinte: né? Eu sou seu amigo, né? Então estou trazendo aqui uma informação. Os republicanos eles se organizaram e eles vão tomar o poder, né? À força ou não, né? Então, ou o imperador ele aceita sair numa boa, não é? Sem guerra nenhuma, não é? Aceita deixar o seu cargo de imperador e vai embora do Brasil, vai para Portugal, né? Ou vai acontecer uma guerra de proclamação da República, não é? Onde a família real, né, a família do imperador, pode acabar morta. Então existia o risco do imperador, Dom Pedro II, morrer, não é? E toda a família dele morrer. Então, o que o Deodoro da Fonseca fez foi assumir a liderança do movimento republicano, mesmo sendo monarquista, não é? E oferecer então um acordo para o imperador, não é? Saia do poder numa boa, que não vai acontecer nada contigo, até porque os republicanos eles gostavam sim de Dom Pedro II, né? Ele era o rei, eles tinham respeito por ele, mas se ele quisesse se manter no cargo, ele ia acabar morto. Então, nós temos uma proclamação da República tranquila, não é? Porque Dom Pedro II ele aceitou renunciar ao cargo de imperador em favor então dos republicanos para evitar uma guerra, não é? Mas quem assumiu a liderança do movimento e foi uma chave aí na proclamação da República foi Deodoro da Fonseca, que realmente levou essa mensagem para apaziguar então a situação entre os republicanos e o imperador.